Unidade Brisas Suaves, plantado no sertão do oeste de São Paulo, onde homens técnicos e operários trabalhadores, oriundos de todos os recantos do país, levam a cidade arrojada em sua concepção urbanística, corajosa em sua meta de vencer as verdes matas, civilizando a terra. O governador paulista e sua comitiva são recepcionados pelo prefeito Dalvo Guedes na monumental Avenida Prestes Maia. Mais uma obra pública executada pela atual administração que fez a vida da cidade estender-se à periferia, onde as flores também surgiram, alegres, bonitas e coloridas. Olá, está começando mais um Documento Rio Preto, programa produzido aqui pela TV Câmara, em parceria com o jornalista e documentarista Fernando Marques. Como a gente viu aí no comecinho, algumas imagens do documentário Votuporanga em Foco e produzido pelo Fernando e também pelo José Carlos Pontes, que é o nosso convidado de hoje, com quem a gente bate um papo sobre suas produções, seu trabalho à frente de documentários. Zé, queria que você começasse falando um pouquinho desse trabalho do documentário de Votuporanga, que a gente viu um comecinho aí que a gente viu um pedacinho aí no começo do programa. Obrigado pela presença. Obrigado a você, obrigado a todos. Alexandre, eu sou de Votuporanga, né? Eu nasci em Votuporanga, sou de lá, eu tenho uma relação com Votuporanga muito forte. E o Fernando Marques tinha umas imagens de Votuporanga e nós achamos muito interessante a gente fazer esse documentário mostrando um pouco o que era Votuporanga anos atrás, né? Porque esses documentários são legais porque você começa a ver como as pessoas se vestiam, como era a cidade, dá até para ver o comportamento das pessoas. E aí fizemos esse documentário, conseguimos mais algumas imagens lá em Votuporanga com os amigos nossos, inclusive um jogo da Votuporanguense contra o Corinthians, lá no Estádio Municipal Plínio Marim, que foi derrubado, que não existe mais aquele estádio. E aí nós fizemos esse documentário e eu acho que foi muito legal e teve uma receptividade muito grande, muita gente mandando mensagem para mim, foi muito legal. É um filme muito gostoso. Vocês conseguiram exibir ele? Daqui a pouquinho a gente vai ver na íntegra esse documentário, mas vocês exibiram lá, passou em cinema, alguma coisa? Lá tem a TV da Fundação, da Fundação. Né? Então, a TV lá, se eu não me engano, passou parte Porque é o seguinte, nós fizemos inclusive com uma parceria com a Prefeitura e nós, na verdade, nós deixamos para que a Prefeitura decidisse o que fazer. Se nós vamos... Então, inclusive, está lá, já foi colocado no site da Prefeitura. Entendeu? Fragmentamos, né? Fragmentamos em vários capítulos para justamente isso. A parte de criação, a parte disso, aqui para cada um, né? Para já ter para as escolas. Aí, nosso intuito era mostrar nas escolas. Então, e segundo o pessoal lá da Prefeitura, eles vão utilizar esse filme exatamente para isso. Levar nas escolas, mostrar um pouco da história de Votuporanga. Porque, só um parênteses bem rapidinho, Votuporanga tem uma peculiaridade. Ela não foi fundada por uma pessoa. Foi fundada por uma empresa, a Theodorville, quando teve a crise do café, o rei do café, aí, o Schmidt, que perdeu tudo. Então, eles pegaram a terra do Schmidt, estava devendo para a Theodorville, e venderam terras, assim, a pessoa ia lá e pagava com a produção de café. Então, quer dizer, um pouco diferente, porque é um pouco difícil você entender isso. Então, o filme a gente conta um pouco disso. E é uma das cidades mais novas, vamos dizer assim, da nossa região, ela é de 37. Se você começar indo daqui para lá, aí tem Votuporanga, aí depois Fernandópolis é um pouquinho mais novo, aí, sabe, vai indo mais ou menos cronologicamente. Tanabi é mais velho, aqui. E Votuporanga é de 37. Foi quando realmente teve a quebra do café, que todo mundo, os fazendeiros faliram, né? E aí então que começou a cidade de Votuporanga. E o mais gostoso, né, que a gente vai fazendo um documentário, para mim principalmente, uma coisa, o Zé sabe disso, que eu me emociono de fazer isso aí, que a gente está diante também de outros documentaristas. Por exemplo, nós tínhamos imagens do Aparecido Santana, que foi fazer documentário na década de 80 lá. Tinha um filme de 16mm na década de 60. Entrevistando as pessoas da época. 60, quer dizer, já em película. Então a gente faz um resgate desde película. Você é gostoso, você está diante, você vê como é que o cara fazia, como é que, né, era laboratório, era mais difícil. E até, desde película até VHS. E a gente foi fazendo na forma digital e você transformar tudo isso, né, condensar
é muito gostoso mexer. Essas imagens aéreas que tem aí foi feita por drone? Essa a gente está até vendo aí passando na igreja ali. Não? Inclusive, nós temos uma história que nós fomos subir, para subir, né? Nossa, né? Não, isso foi em Cosmorama. Na Votuporanga essas imagens já tinham. Já nós tinham, conseguimos essas imagens. E com certeza foi feito com um helicóptero, porque com drone não tinha drone. Não tinha drone ainda. Fizeram, Mas essas imagens nós conseguimos. Explica pra gente a origem de Votuporanga. O que é esse nome, você sabe? Votuporanga é o seguinte, quando a Theodorville fez isso, doou o centro da cidade para fazer a igreja, fazer a praça e tal. E aí ela dividiu em 100 alqueires, 200 alqueires. Então você ia para lá, se assumia esses 100 alqueires e tinha que pagar. E aí essa colonizadora pegou uma pessoa que é ligado em colonização, sabia fazer as coisas e tal, e falou para ele, Sebastião, não me lembro o nome todo dele, falou, agora você tem que arrumar o nome dessa cidade. E ele estava andando a cavalo e viu uma placa escrito Fazenda Votuporanga. Ele falou, pô, que nome legal, cara. Aí ele pegou, falou, vai ser Votuporanga. E Votuporanga, em Tupi-Guarani, diz brisas suaves, bom ares, né? Então foi daí. Então foi a situação que, resultado de uma placa, tinha alguma fazenda lá naquela região que chamava Votuporanga. Que é do Tupi, né? Tupi-Guarani, né? Tupi-Guarani, que é brisas suaves, bons ares, né? Uma coisa assim. E é legal que eu fiquei sabendo fazer nesse documentário, essa fazenda do Schmidt, ele tinha 3 fazendas ali, que era marinheiro de cima, marinheiro do meio e marinheiro de baixo. E eu sempre fiquei intrigado. Por que marinheiro? Não tem mar aqui. Sertão. Como é marinheiro? Aí nós descobrimos, é uma árvore que chama marinheiro. Então era uma árvore em grande abundância ali. É claro que a gente viu perto da prefeitura, né? Que tem aquela toda torta, né? Isso. Só tem uma, acho que a gente viu, né? Não, ali deve ter uma meia dúzia de árvore ali, que chama marinheiro. Então, como tinha muitas árvores com esse nome de marinheiro, aí virou marinheiro. Então, não tem nada a ver com marinheiro, porque nós estamos no sertão. E a gente recuperou um negócio, essas coisas, né? Vai ficando... Nós fizemos um clipe com um poema que é feito pelo Hélio Suave, que chama Bicho Carpinteiro, que está no filme, vocês vão assistir depois ver, que ele fala emociona, né? E ele era craque nisso. Acabamos de fazer o filme, ele morreu. Uma semana depois, quer dizer, praticamente foi uma homenagem a ele, né? Que é esse Bicho Carpinteiro, que é bacana, ele fez de várias cidades, mas o Bicho Carpinteiro é o mais bonito. Ele morava lá, ele era de lá, o Hélio Suave. E era meio poeta, dado como poeta. Eu me lembro quando vocês estiveram lá, tem um museu lá, parece, no estilo do Fernando, né? Fala um pouquinho desse museu. Então, na verdade, esse museu era uma coisa bem pequena, né? Que as pessoas começaram a tal. E agora, a prefeitura, eu conversei com o Diogo, que é o secretário, que é um cara que está escrevendo um livro de Votuporanga. Ele escrevendo não, ele está reunindo várias pessoas que fizeram e estão fazendo um livro de Votuporanga. E ele é um cara muito entusiasta para essas coisas e tal. E eles estão agora montando o museu como deve ser, entendeu? Ele está dizendo do Paulo. Do Paulo Rapaz. Ah, do Paulo Rapaz. Isso, é demais. O Paulo Rapaz é um louco. É um museu maravilhoso. O Paulo Rapaz é um cara Um monte de peça lá, de máquina, filme, né? A gente está vendo as imagens. Lá, por exemplo, eu não sei como é que ele conseguiu aquilo. Placa de ferro desse tamanho, banco, comércio, indústria, coisas mas que o Paulo Rapaz, aquela loja, é uma loja de imóveis, era do pai dele. Então aquilo lá tem décadas, né? E ele assumiu aquilo. E é um cara que sempre foi apaixonado por Votuporanga, aquele cara que... Não, tem outra cidade que ele é apaixonado, Magda, que é onde ele nasceu. E tem um Magda e Votuporanga, por ele, mas Votuporanga é a cidade dele e tal. E aí, ele era daquele cara que, assim, que nem o Fernando. É o Fernando Marques de Votuporanga. Não, eu tenho um monte de... Para que leva para o Paulo. Então, por exemplo, quando fechou o cinema lá de Votuporanga, o dono do cinema, o seu Walter, deu para ele um monte de cartaz. Aí ele guarda aquilo. Aí os caras vão levando, ele é muito caprichoso, ele é muito meticuloso, ele é uma pessoa que você... E aí ele foi juntando e fez. Só que assim, não tem apoio nenhum também.
sabe? Então ele queria que aquilo lá ficasse aberto, que a prefeitura, ou que, sei lá, que fizesse algum... Ele não quer dinheiro. Eu nunca vi um museu com apoio, um museu particular que tem apoio, eu nunca vi isso, eu nunca. Eu tenho contato com gente de museu do Brasil inteiro, eu nunca vi. Inclusive, isso é ideologia sobre minha. isso, só um parênteses, teve aqui recentemente o Alex Mamed, que é o maior colecionador de videogame do Brasil. Ele falou que está desesperado em busca de um apoio para criar um museu do videogame em Rio Preto e não consegue. Não tem. Não, e outra coisa, se você analisar bem, essas coisas não são tão... Eu lembro, quando foi fundada a TV Universitária em Votuporanga, eu estava envolvido ali, aí o cara falou assim, nossa, precisava de uma chaveta para cortar a imagem, o sinal daqui para a rede. E o que ele falou, se tivesse aquela chavetinha do Atari, eu falei, minha filha tem um Atari. Corri lá, falei para minha filha, pera um pouquinho, cortei aquilo, trouxe, montei. Hoje Atari, você fala em Atari, ninguém sabe mais o que é isso. Sabe. E faz quanto tempo isso? Faz pouco tempo, faz 20 anos, tempo, né? Entendeu? Quer dizer, então, e essas coisas estão se perdendo. E hoje dá mais ainda inveja na gente, por exemplo, nós que gostamos de... A gente assiste Caçador de Relíquias. Os americanos, eles guardam uma latinha de coisas, guardam. Lata de óleo de 1930. Óleo, impressionante, né? A gente não tem nada. Ó, vamos fazer o seguinte, vocês querem falar mais alguma coisa desse documentário de Votuporanga? Senão a gente pode assistir o vídeo e na sequência a gente volta falando mais do trabalho do Zé em outras áreas. Vamos assistir o vídeo, assim o pessoal Vamos ver? vê. Então vamos lá, vamos conferir Votuporanga em Foco, na sequência a gente volta. Votuporanga nasceu do sonho, da coragem, da decisão, do entusiasmo e do carinho de seus desbravadores. Votuporanga hoje é uma cidade com belas ruas, com visão moderna, apesar de manter ainda nossa igreja matriz com a sua arquitetura de décadas. A concha acústica também embeleza o nosso centro. Bonitas e modernas, grandes avenidas cruzam e interligam todos os setores da cidade. Os prédios oficiais têm arquitetura moderna e arrojada. Ao longo dos últimos anos, a cidade evoluiu. Uma nova concepção urbana criou espaços de convivência, voltados para o conforto e comodidade de seus cidadãos. Sua estrutura de saúde, com consultórios municipais e demais instalações, tornam a cidade referência no setor. Na educação, escolas novas ou completamente remodeladas elevam ainda mais o nível de ensino. O Centro de Convenções abriga um teatro com aparelhagem de som e luz de última geração, aptas para grandes eventos culturais e corporativos, além de espaços adequados para exposições, oficinas artísticas e pequenas feiras. Tudo com ótima localização e estacionamento próprio. Votuporanga tem hoje uma indústria forte e em crescimento constante. São 9 distritos industriais que levam o progresso e desenvolvimento aos 4 cantos da cidade, gerando milhares de empregos. Com isso, surgem novos bairros que a transformaram na Votuporanga de hoje. Uma cidade bem diferente daquela Votuporanga fundada em 8 de agosto de 1937 pela empresa Theodor Willi, que vendeu glebas de terras a pioneiros que aqui chegavam e se aglomeravam para conhecer e formar essa nova cidade. Estes desbravadores acreditaram no potencial daquela terra. Trouxeram suas famílias e seus sonhos. Assim, a cidade das brisas suaves foi crescendo. A cidade foi crescendo. Foi construída a primeira e pequenina igreja matriz. Ao seu redor, foram surgindo mais ruas e novas praças. As famílias circulavam pelas ruas de terra, enfrentando com elegância o clima quente do interior paulista.
começou-se a investir em saúde e educação, apesar dos prédios ainda precários. O comércio começava a se firmar e a Rua Amazonas ia criando sua característica de centro comercial. E vinham obras e mais obras, amplas praças arborizadas, novas ruas. A cidade evoluía, crescia. Inaugurações eram comuns. Cada vez mais, o movimento crescia no centro da pequena cidade, que começava a atrair novos habitantes. O solo fértil fez da agricultura um dos grandes pilares de seu desenvolvimento. A pecuária trouxe o matadouro municipal. Depois vieram o prédio do almoxarifado da prefeitura e novos bairros. Começou então a construção da nova igreja matriz, no estilo gótico medieval, mantido até hoje, cujas paredes foram erguidas com o apoio e participação de toda a população. Votuporanga foi se modernizando e, por transformar-se em polo regional, assistiu à chegada dos ônibus, fazendo a ligação com as demais cidades da região. Vieram a TV e o rádio. Com eles, eventos monumentais. O cinema era ponto de encontro de todos. A cidade se iluminava e nas datas cívicas todos iam para a Rua Amazonas acompanhar os desfiles. A participação popular era marcante. Votuporanga se engalanava e transpirava civismo e orgulho. Escolas, entidades e clubes se apresentavam na Rua Amazonas, sempre com brilhantismo e criatividade. Votuporanga não parava de crescer. Surgiam avenidas, novos prédios, personalidades políticas de realce vieram conhecer a nova pérola do sertão. Então, chegou o asfalto na principal rua da cidade, juntamente com toda a infraestrutura urbana. Recém-construída, a concha acústica já recebia grandes eventos. Entidades surgiam. O comércio crescia. O progresso exigia mais hotéis. A represa da Saev foi construída para abastecer a população que crescia, na mesma época em que a cidade construía o seu primeiro edifício, o Julieta.
a Votuporanga. Poema de minha autoria. Eu acho que foi um bicho carpinteiro, no dia 8 de agosto de 37, que resolveu pintar o 7 aqui pelo espigão do marinheiro. Mexeu e arremexeu por todos os cantos. Juntou uma cuia grande de encanto de tudo aquilo que é de bom, resolvendo fazer esta gigante a cidade mais bonita e elegante destas terronas boas do sertão. Picaram o cruzeiro na praça Escada, no meio do mato. Abriram picada com foice e enxada. Tocaram machado na mata grandona de pura angica. Fizeram festança com missa e foguete. Armaram o piquete pra pôr fim na andança e pro povo parar. Fizeram de tudo na Praça Primeira, que tinha por sina passando os seus anos, seu jardim mais rico e catita, na cidade bonita que estavam formando. Puseram por nome o nome Tupi, por certo pensando em índia morena de pele de bronze, cabelos corridos, de preto mais preto que o preto café. E da bonita língua em Engatu, de brisa se tirou o Votu. E de poranga, que é boa, suave e bela, formaram então Votuporanga, nome fermoso e bem brasileiro desta terra. E foi crescendo na ponta dos trios da estrada de ferro, ouvindo de longe o berro da Maria Fumaça, que cheia de graça vinha arcada nas quebradas, fungando ligeira, chicoando parceiro, fazendo rebojo, ajeitando no poço, com o varel, que tava chegando, trazendo progresso no muque do braço, e dentro do peito um coração de aço à procura no céu. Céu que encontraram, azul anilado, cobrindo um mundão de terra de arado que dava até baba na boca de ver. Pois, olha que beleza, falava encantado. A modo que a natureza despejou nas redondezas mil balaio de mercê. Que idade se alastrou com tamanha prontidão, quintecismo que foi fada que ajudou esse mutirão. De repente, sem se ver, foi surgindo como que escola para todos os lados. Ruas direitas indo embora, conforto, alumiação, hospital, asfaltação, 2 bonitos cinemão e um baita campo de bola. Avenidas bem corgadas, esgoto, água encanada, rádio, jornal e TV. Telefone para você conversar com a namorada nas horas boas de forgança. Uns par de clube de dança e nas noites de festejo desenferruja os molejos das ancas da mocidade. Tem de tudo na cidade. Oi, tem até faculdade das tardes de filosofia, onde vou estudar minhas filhas. Por isso, já fiz meus planos. Leve 20 ou 30 anos, 40 ou quanto dever, sem querer fazer visagem. Me agrudei nestas paragens e aqui fico até morrer. Votuporanga, cidade brisas suaves, plantada no sertão do oeste de São Paulo, onde homens técnicos e operários trabalhadores, oriundos de todos os recantos do país, levam a cidade arrojada em sua concepção urbanística, corajosa em sua meta de vencer as verdes matas, civilizando a terra. A inauguração do
obelisco leonístico na maravilhosa Avenida Brasil pelo prefeito municipal Dalvo Guedes e sua excelentíssima esposa Dona Josefina Guedes, e a presença de numerosas autoridades tomadoras de leões, abrem solenemente o vasto programa de festividades e de inaugurações da jovem Votuporanga, ao completar 30 anos de emancipação política. Grupo Escolar do Jardim Alvorada é mais uma obra pública que se inaugura. Medindo 1.280 metros de pista, é mais que uma compreensão de administrador, e sim um amor de criador que junta-se à competência técnica moderna a serviço de São Paulo e do Brasil. O governador paulista e sua comitiva são recepcionados pelo prefeito Dalvo Guedes na monumental Avenida Prestes Maia. Mais uma obra pública executada pela atual administração que fez a vida da cidade estender-se à periferia, onde as flores também surgiram, alegres, bonitas e coloridas. Numa demonstração cívica e patriótica tributada ao governador paulista, o povo votuporanguense se manifesta confiante nos destinos de São Paulo ao rememorar as primeiras palavras pronunciadas pelo cidadão Abreu Sodré ao assumir o seu governo. Agora, o governador e sua comitiva se dirigem para o Horto Municipal, onde irão conceder audiência aos prefeitos da região e com eles participar de suculento churrasco popular. Assim, os votuporanguenses completam com brilhantismo vasto programa de festividades e de inaugurações preparados pelo prefeito municipal Dalvo Guedes, numa justa homenagem à maravilhosa Votuporanga, uma das células vivas da federação, símbolo imorredouro da União dos Brasileiros, plantada no sertão do oeste de São Paulo em 8 de agosto de 1937. A cidade de Votuporanga, em tempo de progresso, inaugura moderna central telefônica com que servirá em eficiência e conforto a seus usuários. Novo e funcional prédio da Companhia Telefônica Rio Preto, os votuporanguenses viram reunidos diretores e convidados ilustres, e entre eles o senhor Anísio Haddad, diretor-gerente em Rio Preto e incentivador dos telefones automáticos em toda a região.
espalhados no caminho, juventude. Se a vida fez você parar de estudar, mas você tem coração de estudante, vamos começar de novo. Procure a escola mais próxima e matricule-se. Uma pátria educadora se faz com mais acesso à educação. Estamos de volta com o Documento Rio Preto, hoje num bate-papo com o jornalista e roteirista José Carlos Pontes. No bloco anterior conferimos aí o documentário Votuporanga em Foco. Vamos falar um pouquinho do trabalho do Zé em outros vídeos aí, Zé, inclusive muitos em parceria com o Fernando. A gente fez alguma coisa ligado com cultura. Fizemos um vídeo que é o Terço Cantado, que todo ano, há muitos anos, desde mais de 100 anos, né? Acho que o avô dos irmãos Carvalho, do Antônio Carlos e do João, eles fazem esse terço lá. E uma característica é que eles fazem o terço cantado. Tem um grupo que vai, não é só rezado, ele é cantado também. É uma coisa muito bonita. O dialeto, né, que a gente não consegue entender o que é. Né? Eles cantam meio... E é muito legal, é muito... Aí nós fizemos um também, chama o Fio de Bigode, que nós pegamos algumas pessoas aqui de Rio Preto e falamos sobre essa cultura nossa caipira, né? Foi muito legal. Esses dois fizemos, né, Fernando? E o de Cosmorama também. O de Cosmorama, que é um documentário. E eu fiz com o Ibrahim um documentário sobre a Estrada Boiadeira, que passa por aqui e tal. E, inclusive, naquela época eu aproveitei e estava o Zé Paraguaio. O Zé Paraguaio é um carreiro. Eu até coloco, né? É o último carreiro que tem aqui. Então ele tem... Carreiro, para quem não sabe? É o cara que tem o carro de boi. Então ele tem o carro de boi e tem os bois, a junta de bois, são 6, 12. E antigamente os caras usavam isso para ir buscar arroz, levar e tal, né? E é muito interessante porque os bois, os nomes são todos, tem um mesmo final, sabe? Eles usam isso, é uma coisa muito interessante. Até o Zé Paraguai, ele fala o nome dos bois. Então ele tem um carinho, é muito legal isso. Foi um documentário pequenininho que eu fiz com ele. Né? Meu pai era carreiro, então eu ajudava ele a carrear. A gente puxava cana para fazer rapadura, puxava lenha, o engenho, porque o fogo era de lenha, né? E puxava o milho, o paió, puxava a mandioca para tratar de porco, puxava os cereais das fazendas para a cidade. Aí da cidade a gente levava arame, levava querosene, levava sal, levava açúcar, prego para fazer seco, levava da cidade. A gente tinha um carro de boi
vinha 3, 4, 5 carros de boi, carregava aquele tanto de cereais e vinha para a cidade. Tinha um lugar de vir, lugar de posar, depois carregava os carros e bordava para as fazendas. Um ia para uma fazenda, outro para outra, para outra, sabe? Para cangar a boiada? Ah, meia hora. Você canga 10 boi, meia hora. Engraçado demais. 10 quilômetros, ele vai demorar em torno de 1h30. 1h30, andar na toada para não judiar da boiada. Aqui na nossa região não tem, mas ainda tem muito lugar que é puxado só no pescoço de boi mesmo. Lá é muito arião, trator não vai porque tem arião demais. É serra, trator não sobe na serra, carregado. Como é que o trator sobe numa serra ou desce numa serra carregada com a carreta? Não tem jeito. Ali é no pescoço de boi mesmo. Tem muito lugar que ainda ficou a natureza, que Deus deixou a natureza, que nunca é para acabar o que ele deixou. O que ele deixou vai ter no fim do mundo. A gente usa assim, mais para dar uma demonstração, para fazer uma abertura de festa, para fazer um casamento, que eu já fiz casamento com esse carro de boi, pegar a noiva lá na casa dela, levar na igreja para casar, tirar da igreja e levar na festa lá, dentro do carro de boi, já fiz já. E outra coisa, a boiada, ela sabe a toada dela. Quanto mais ela anda no passo, só que um boi andando na toada dele, se o senhor ficar para trás, o senhor ir urinar, por exemplo, o carro não para, o senhor tem que correr para alcançar a boiada, porque o passo do boi é bem mais grande que o da gente. Eu vou começar lá na guia. Esse boi aqui, o da direita chama bordado, o outro chama numerado. Aqui chama letrado, o outro chama sobrado. Esse aqui chama morgado, o outro chama drobado. Ali chama arvejado e delicado. Eu tive a primeira boiada, era tudo com ante. Começava com ante e terminava com ante. Era brilhante, diamante, tal, sinuante, tudo com ante. E essa outra boiada que eu fiz, então é o capricho do carreiro. É ter aquele carinho pelo nome e trovar. Porque eu, como uma pessoa que eu já fui bastante conhecida em certos lugares, chego num palanque de festa. Ô Zé, fala o nome da boiada. Aí o cara fala, mas esse carreiro é caprichoso, a boiada é tudo apareadinha os homens. Então tem que ser desse jeito. O boi aprende que eu lá de cima do carro, eu falo o nome do boi aqui, se ele estiver fora da estrada, ele vem na estrada. Ele aprende o nome dele. Você fala por nome, ele te obedece. Por causa do nome, pôs o nome e toda hora que vai falar com ele, fala o nome dele, então ele sabe que ele é aquele boi. Não pode bater. Hoje eu bati num boi aqui, porque quando ele mandou o chifre no outro assim, que o boi pulou para riba, eu cheguei na hora, eu já mandei a vara de ferro no pé do chifre dele, pra ele apanhar, não importa que tá no meio do povo, pra ele apanhar na hora que ele tá fazendo o erro dele. Não adianta chegar lá e bater nele lá em casa, já passou da hora. Então ele tomou uma varada no chifre, que ele sabe que não é fazer aquilo, educar na hora, igual criança. Só tem que rugir a criança na hora que ele tá fazendo o erro, não pode ser depois, é na hora. Tem um casal de 2 netinhos lá, chama Jeremias, e o Guilherme é o mais velho. Já gosta de boi, gosta de carro, gosta de tudo. Já vai ficar, eu tenho certeza que isso aí, eles vão continuar na minha vida. É só 2, não precisa mais. E às vezes só 1 também. Mas 2 é bom, porque candeeiro é um cara que trabalha na guia da boiada. Nós vamos indo para a estrada, tem muita porteira para abrir. Então o candeeiro abre a porteira e vai. Aí nós vamos carregar o carro, por exemplo, tem um me ajudando a carregar o carro, o outro está segurando a boiada para não andar no meio do milho. Chega no meio da roça de milho, a boiada começa a andar. Então para a boiada não andar, você tem que fazer a volta com a boiada da frente da guia e amarrar lá na roda do carro. Aí amarra e você carrega o carro, a boiada dá uma reda. Para virar um boi carreiro, com 2 anos, ele já é um boi que já aguenta puxar carro, com 2 anos. Mas com 1 ano e meio ele já pode pôr na canga, que ele já desmamou, ele já está sabendo puxar, já sabe segurar a canga, já sabe fazer força. A gente separa 10 boi no meio da invernada, de boi gordo. Chega lá, você tira 10 boi. Aí você vai na boiada e fala, esses 2 boi vai ser boi de guia. Esses 2 boi vai ser do cabeçai. Porque pelo argumento do boi, a esperteza, pelo movimento, você sabe qual é o boi da guia, qual é o boi do cabeçai. O boi do cabeçai é mais lerdo, mais lento. O boi da guia tem que ser ligeiro. Ele tem que ter medo da gente. Aqui
ó, eu tô com 8 boi. Então aqui é pé da guia. Aqui é chaveia. Aqui é cabeçalho. Se tiver 12 boi, aqui ó, é contra-chave. Aqui é contra a guia. Aqui é pé de guia, aqui é a guia. Aí é 12 boi. Isso aqui é a canga, esse é o canzinho. Esse aqui é a brocha. Aquele do meio chama tamoeiro. Aquele do meio comprido chama cambão. Aquele que desce que segura o cambão chama jojo. Aquele que segura um cambão no outro chama tiradeira. Chama tiradeira. Isso aqui chama jojo. Que trela um boi no outro para não escapar. Agora aqui, ó, é a roda. A roda tem 3 partes. Isso aqui chama cambota, isso aqui chama mião. Isso aqui chama chapa. Aí, aqui chama o eixo, que liga uma roda na outra, que aguenta o peso. Aí tem o... Vamos começar a mesa do carro. Aqui chama cheda, aqui chama cheda, aqui chama cabeçalho. Isso aqui chama cardeão, que liga as 2 chedas. Aqui, isso aqui chama soalho, entendeu? Para não cair as plantas para baixo, o milho, os cereais para baixo. Isso aqui é poeiro. Poeiro para segurar. Isso aqui chama esteira, que é para pôr milho, para carregar coisa granel aí dentro. A gente usa um candeeirinho, um lampião, usa uma azeiteira, aqui tem um azeiteiro, o chifre. Eu não trouxe agora. Mas no meu carro, esse carro não é meu, mas o meu lá em casa tem um azeiteiro. Para passar no eixo, quando está queimando o eixo para passar. Aí tem, por exemplo, o lampiãozinho aqui, lampião de querosene, que chega de noite, você vai posar, é o que vai clarear lá para a gente fazer a comida. Por exemplo, a boiada aloia o carro. O carro cantou, o senhor não precisa. Quanto mais baixo o senhor falar com o boi, mais ele escuta. O carro está cantando, parece que o boi presta atenção. E ele pega a toada. O senhor fala, ô, baixinho, o boi chega a fechar os olhos. O cara cantou, parece que é a natureza que Deus deixou, faz parte da mente do boi. Não precisa pôr muito peso pro carro cantar. Se ele tiver um carro taladinho, ajeitado, daqui a pouquinho de peso ele canta. Eu acho que foram esses os documentários que nós fizemos. E vamos dizer, né, vamos esclarecer um negócio, essa temática aqui é a história da nossa cidade, da nossa região, não é só da nossa cidade. Quando o Zé falou, nós fomos fazer o terço cantado na boiadeira, olha só a importância disso, né? Ali é o marco zero de Rio Preto em matéria de moradia, porque acontece o seguinte, a gente contou aquela historinha do Luiz Antônio da Silveira e seu irmão, que é Carvalho. Que é o bisavô deles dois. Eles, então, só não são considerados os fundadores porque eles não ficaram caso em Rio Preto, porque eles foram lá para a boiadeira, onde eles estão até hoje. Então, o terço acontece há mais de 100 anos, mas eles estão lá quase 200. Desde 1840, né, que quando eles chegaram aqui, a lenda do Pássaro Azul que conta, eles estão lá. Por isso que eles não são considerados os fundadores. E o gozado também, que o Zé fez as entrevistas, o doutor Moacir Borges, entrevista com o Oswaldinho Barizon. Bastante gente falando, os irmãos Carvalho, né? E a gente não tinha coisa de falar com o pai deles. Que o pai deles é um chucrão daqueles assim que não sabe, acho que ele para vir para Rio Preto, não sei o que ele consegue. É um chucrão mesmo daqueles. Foi a última entrevista feita, né? Logo chegou lá que eu botei tudo para dentro na hora de editar. Estou editando, estou colocando. Falei, a hora que vi a entrevista desse homem, eu falei, pronto, filme, pontuou o filme. A fala dele é aquilo. O jeito dele falar. Tem trechinho pra gente conferir? Tem. Vamos conferir um trechinho, então, desse O Terço Cantado na Boiadeira. Eu te saiba, bendito é Deus, te saiba, bendito, todo santo arroz Maria, todo santo arroz Maria. Oh, que Deus
Maravilha esse trechinho, então, né, Fernando? É gostoso, né, de ver. Principalmente a gente quis pegar umas imagens de fazendo as comidas, né, que é... Nossa, isso é quase... Isso é quantos anos eles fazem? Mesmo jeito, mesma forma. E outra coisa que eu acho interessante, viu, Alessandro, que eu gosto de fazer esses documentários, que é a nossa essência realmente, entendeu? Então, o caipira, que a gente tinha vergonha de falar que nós éramos caipira, né? Eu lembro quando eu fui para São Paulo, um caipirão... Era pejorativo ser caipira. Ser caipira. Hoje é um orgulho, né? O jeito da gente falar, o R, né? A gente falar, tal, é uma característica. E nós precisamos guardar isso para que as nossas gerações saibam como é que esse povo vivia. Inclusive, uma vez eu até sugeri para um amigo meu do Auto Esporte fazer uma matéria o seguinte, até pensei no Zé Paraguaio. Ele acorda 2 da manhã e vai pegar o boi e tal, e ir na cidade, na vila, buscar o café. E um cara acorda às 8 da manhã, pega a caminhonete, vai e volta. Enquanto ele pega a caminhonete, vai e volta, compra, o cara nem saiu do filme, sabe? E era desse jeito. O cara, para ir até Guapiaçu, o cara demorava meses. Uma viagem. Meses, eram meses, sabe? Oswaldo Barizon mesmo disse que quando o avô dele veio para cá, para Matinha, ele combinou com a esposa, olha, eu te encontro no dia de São João, em Guapiaçu, em frente à igreja de Guapiaçu, daqui 1 ano. Era desse jeito, pô. E já fazemos, quando ele estava fazendo o fio de bigode, tem uma coisa boa. O doutor Moacir Borges, lá no Hospital Alça, chega de chapéu e põe o chapéu em cima da mesa e atende com o chapéu ali. Né? Moacir Borges é um caipira. É um caipira mesmo. Tanto é que ele é um dos fundadores do CTC. Você faz parte do CTC? Faço. Eu ia falar, CTC é o Centro de Tradição Caipira, né? Que não é tradições, é tradição caipira, né? Que é um negócio muito bacana. E foi uma ideia da gente tentar reunir, discutir o caipira, entendeu? Que somos nós. Nesse filme, Fio de Bigode, o Juscelino fala uma coisa que não sei quem diz, Câmara Cascudo, não sei. Quem nasce no litoral é caiçara. Né? Quem nasce na cidade, ele é um urbano. E quem nasce no interior é caipira. Então, quer dizer, nós somos caipiras e ponto final. Por natureza. Deixa eu perguntar uma curiosidade, vocês ganham dinheiro com esses documentários ou, pelo contrário, acaba gastando? Muito. A gente ganha muito dinheiro, ficamos ricos quase. Né? Então, não estamos na lista da Lava Jato ainda, né? Não dá temos dinheiro. Conta, não temos conta no interior, mas não, isso aí não dá dinheiro, a gente vai. Fazer arte não... Assim, lógico, por exemplo, a boiadeira. Os caras ajudaram a gente fazer a edição, pegar... Não. Mas vamos dizer, aqueles de prefeitura que a gente vai, faz uma coisa com prefeituras, né? Parceria, para resgatar. Que, aliás, a gente vai retomar isso nesse ano. Olha, deixa um pouco a coisa... É que é muito trabalhoso. Por exemplo, em Votuporanga, nós fomos, no mínimo 10 vezes. Entendeu? Isso. E aí você vem, fica, vai, leva. Então, quer dizer, é muito pegar as pessoas não querem falar... E aí outros querem falar demais. Mas entendeu? É uma constatação que a gente tem, que a gente viajou essa região toda. Ninguém tem filme sobre cidade, ninguém faz, ninguém quer resgatar, nem álbuns fotográficos direito guardado tem. Então tem um campo de vir de Minas Gerais para cá, para a gente pegando essas cidades e fazer essa recuperação histórica, tem cidades. Tem assim, por exemplo, a dona Clarinda lá tem foto antiga, aí você vai lá, o seu Antônio lá tem, sabe? Então... É um quebra-cabeça aí, É um quebra-cabeça. Você tem que garimpar garimpar e... Por isso... E outra coisa, nós filmamos a cidade hoje. Que daqui 50 anos vai ser histórico também, né? Por isso que eu, mais uma vez, eu vou dizer a importância dessa região de Aparecido Santana. Aparecido Santana foi o documentarista aqui, que ele deixou imagens em Super 8, 16mm, VHS, Super VHS. Então, tudo foi doado para o nosso museu, a família doou para mim, lá está lá. A gente está usando essas imagens, fizemos documentários sobre, porque a importância do Santana... O Santana tem uma coisa, naquela época não tinha responsabilidade, e aí o prefeito podia fazer o que quiser. Então ele saía na cidade, chegava no prefeito, é X. O prefeito falava, faz aí, era uma propaganda dele. O cara podia falar, eu sou o bom, eu fiz isso, eu fiz aquilo. Mas que hoje é um documento importante. Hoje virou um documento importante, porque ele entrevistava as pessoas da cidade, ele mostrava a cidade como era. É mais ou menos a história da Cometa, né? Outro dia eu até te perguntei por que a Cometa não filmou a demolição
da Catedral. Aí você explicou, porque eles não eram jornalismo, né? Ele fazia... Não é só isso também. Por exemplo, o Cometa Filmes, o que ele menos filmou foi o Lotfi, porque ele chegou no Dr. Lotfi, que era um médico, que era um jeitão. O Lotfi tinha um sistema bruto, né? Vamos falar assim, né? Aí ele chegou na prefeitura, Dr. Lotfi, eu venho desde a Filadélfia, Andaló, Filadélfia, depois Filadélfia de novo, e agora é o seguinte, eu filmo, recebo um dinheiro. Ele falou, não, senhor, você não vai receber nada, não. A cidade, você já usa a cidade para filmar, as inaugurações, você tem que ter material, não vão pagar nada. Então, coisa que ele menos filmou foi isso. Não filmou. E o Calabrese, vou repetir, né? Era um cara fantástico, mas o Betinho me contando assim, o Betinho com aquela câmera, como não era som direto, que tinha que fazer assim, gravava depois, então só saiu, o que você falasse aqui, não saía na câmera. Então ele botava a mão no ombro do Betinho, isso, pega aqui. Não, filma aquele lá que ele tá me devendo. Não filma não, aquele lá não. Então, não, e outra coisa, histórias, por exemplo, eu, uma vez uns amigos meus, que têm agência de publicidade em Manaus, um deles me chamou para a gente fazer, eles tinham lá, faziam aqueles filmes, que nem o Cometa Filme, para passar no... E quando eu cheguei em Manaus, eu fui fazer um outro documentário para eles lá. Aí o irmão dele falou assim, Edmar, para, isso aqui não dá dinheiro, ninguém mais paga. Por quê? Os caras começaram a ver que não, a televisão já estava entrando, os caras então não era mais, os caras já estavam segurando. Então, esses filmes eram feitos financiados pelo governo. Era financiado pelo governo. Era uma propaganda, né? Era uma propaganda. Você vê na época da militar, aquelas propagandas, o presidente indo, enaltecendo, era uma propaganda da ditadura militar, entendeu? Ficou obrigado, né? Ficou obrigado por lei a começar as sessões com aquilo. Gente, infelizmente o nosso tempo é curto. Antes da gente encerrar, queria, Zé, que você contasse a história. Quando eu estava no Diário, a gente produziu um material, a gente levantou... Soviético, o período da ditadura, em que você, nas anotações lá da ditadura, citaram você como sendo um correspondente soviético em Votuporanga. Bom, em Votuporanga, eu militei meio na esquerda, eu sou um dos fundadores do PT em 80, quando o PT era de esquerda. Vamos deixar claro. Dizia que era de esquerda. Eu acreditava que era. E aí um cara lá em Dorival Veronese, que era um empresário, resolveu montar um jornal para concorrer com o jornal que tinha lá, que era a Vanguarda, depois virou Diário de Votuporanga. Bom, e fizemos o jornal, e era um jornal, eu me lembro que eu falei, Dorival, o que pode e o que não pode? Ele falou, pode tudo, cara, nós vamos falar a verdade. Eu falei, cuidado que isso é perigoso, mas fizemos um jornal, e era um jornal mesmo bravo, fechava meia-noite e tal. Aí um dia, acho que foi o Alain que me ligou, você era editor do Jornal da Cidade? Era. Você sabia que seu nome está no SNI lá, papai? Eu falei, por quê? Aí ele me mostrou. Então, antes da gente montar o jornal, isso já era 84, hein? Não era. Quer dizer, não era o auge do regime. Não era o do regime, não. Nem era. Não era mais, não. 84. Já estava... Estava na transição ali, né? O Sarney. E aí mostrou lá que no dia 1º de janeiro de 1984 será lançado um jornal diário em Votuporanga, tal, cujo editor entrou em contato com a União Soviética e colocou à disposição as páginas do jornal para difundir as ideias soviéticas em Votuporanga. Eu achei... Nós nunca fizemos uma matéria internacional. Você sabe falar russo? A minha filha perguntou, pai, você falou em russo, inglês? Não, mas nós nunca soltamos uma matéria internacional. A nossa ideia era fazer um jornal de Votuporanga, da região, né? Nós nunca falamos. É fantástico. Então, era a paranoia, né? Era uma tremenda paranoia. E aí o Diário fez lá um jornal soviético. Muito bacana, né? Bom, com essa história, gente, a gente encerra o documento Rio Preto de hoje. Quer falar alguma coisa? Só para dizer, para finalizar, que é lógico, né? Ele veio para Rio Preto para trabalhar no Diário da Região aqui. A gente se conheceu na Rua Delegado Pinto Toledo, na subredação, no bar da esquina que tinha ali, né? E uma amizade de muitos anos. Mas tem uma música minha que diz assim, as pessoas até gostam, chama Bacharel tá fritando pastel, diz na música. E hoje eu estou dizendo, jornalista vendendo espaguete. Hoje, para quem não sabe, o Zé é dono de uma espagueteria aqui em Rio Preto. Bom, gente, é isso. Né? E nós vamos terminar vendo um trechinho de um outro documentário de Cosmorama, é isso? Cosmorama em Foco, é o mesmo formato de Votuporanga. Vamos lá, então, Cosmorama em Foco. E eu agradeço a sua audiência, a sua participação aqui com a gente. Um grande abraço e até a próxima.